A filha da escrava gritou: "Não beba isso, sinhá!" E o que estava na taça revelou uma verdade chocante. "Olá, meu amigo e minha amiga. Aqui é Miguel Andrade, o narrador de Segredos da Senzala. E hoje você vai conhecer uma história que vai mexer com cada pedaço do seu coração. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e me diga nos comentários de onde você está nos ouvindo. É sempre emocionante saber até onde nossas histórias chegam. Prepare-se, porque a emoção começa agora. O salão da Fazenda Boa Esperança, encravada nas montanhas serranas do Rio de Janeiro, resplandecia sob a luz trêmula das velas de sebo naquela noite úmida de 1852. As janelas altas deixavam entrar a brisa fresca que descia da Mata Atlântica, trazendo consigo o perfume de bromélias e orquídeas selvagens, misturado ao aroma pesado de café torrado que impregnava cada canto daquela propriedade. As paredes pintadas de branco refletiam o brilho tímido dos candelabros de bronze, enquanto as senhoras em vestidos de chita colorida e os homens em paletós de linho conversavam animadamente sés. No centro do salão, Dona Francisca Mendes de Almeida, assim a viúva que administrava sozinha aquela próspera fazenda, erguia sua taça de vinho em um brinde solene, seus olhos castanhos brilhando de satisfação enquanto comemorava mais um ano de produção exitosa. Foi então que um grito agudo rasgou o ar. "Não beba isso, sinhá!" A voz era infantil, fina como um fio de linha, e vinha da porta da cozinha. Todos os presentes viraram as cabeças simultaneamente, atônitos, para a criatura franzina que atravessava o salão. Era Joana, uma menina mulata de apenas 10 anos, filha de Maria das Dores, a escrava que cuidava da cozinha da casa grande. Seus pés descalços e sujos de terra vermelha deixavam marcas no assoalho de madeira encerada. Seu vestido de algodão remendado pendia frouxo em seu corpo miúdo. Seus olhos amendoados brilhavam com um terror tão puro e intenso que fez vários convidados recuarem instintivamente. As mãos pequenas tremiam enquanto apontava para a taça da sinhá. O capitão Rodrigo de Almeida, cunhado de Dona Francisca, deu um passo à frente com o rosto contorcido em fúria, sua voz trovejando pelo salão enquanto buscava o chicote preso à cintura. O silêncio que desceu sobre o salão era pesado como a neblina das montanhas. Dona Francisca permaneceu imóvel, a taça suspensa a centímetros de seus lábios, seus olhos fixos na criança que ousara interrompê-la. "Que atrevimento é esse, sua negrinha insolente?" rugiu o capitão Rodrigo, as veias saltando em sua testa. Os convidados sussurravam indignados, alguns já se levantavam para testemunhar o castigo que viria. Mas a pequena Joana não fugiu. Seus olhos encheram-se de lágrimas que escorriam pelas bochechas redondas, mas ela manteve os pés firmes no chão. "Por favor, sinhá Francisca, essa taça está envenenada", soluçou ela com voz embargada, apontando com o dedo trêmulo para o cálice nas mãos da senhora. Algo na sinceridade daqueles olhos infantis assustados fez Dona Francisca hesitar. A sinhá baixou lentamente a taça, seus dedos tremendo imperceptivelmente, e fitou a menina com expressão que misturava incredulidade e curiosidade cautelosa. "Explique-se, criança", ordenou ela com voz firme mas controlada, erguendo a mão para silenciar o capitão Rodrigo, que já avançava para agarrar Joana pelos cabelos. A menina engoliu em seco, suas mãos pequenas limpando as lágrimas do rosto, enquanto buscava coragem para falar. "Eu estava na despensa pegando açúcar para minha mãe, sinhá, quando vi uma pessoa colocando um pó branco na garrafa de vinho que ia ser servida para a senhora hoje", disse ela com voz trêmula, mas clara. O salão explodiu em murmúrios tensos e Dona Francisca sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O doutor Augusto Ferreira, médico da família e convidado de honra, aproximou-se da mesa ajustando seus óculos de aros de tartaruga.
Era um homem de meia idade, cabelos escuros com fios prateados nas têmporas, que carregava sempre uma maleta de couro com instrumentos médicos. Permita-me examinar essa taça, Dona Francisca, disse ele com voz grave e profissional, estendendo a mão com autoridade. A sinhá entregou o cálice com dedos trêmulos, e todos aguardaram em suspense absoluto enquanto o médico aproximava o líquido vermelho escuro do nariz. Ele cheirou cuidadosamente, observou o vinho contra a luz da vela, depois molhou a ponta do dedo mínimo para provar uma gota mínima e cuspiu imediatamente no chão. Seu rosto empalideceu instantaneamente, os olhos arregalando-se por trás das lentes grossas. O médico deixou a taça cair no chão, onde o cristal se estilhaçou em dezenas de fragmentos, o vinho se espalhando pelo assoalho como sangue derramado. Arsênico, pronunciou ele com voz rouca que todos conseguiram ouvir no silêncio sepulcral que tomara conta do ambiente. Quantidade suficiente para matar 3 homens adultos em questão de minutos. Se a senhora tivesse bebido um único gole, Dona Francisca, suas entranhas queimariam como brasas, seu coração pararia e não haveria salvação possível. As senhoras gritaram, horrorizadas. 2 desmaiaram nos braços de seus maridos, e os homens imediatamente cercaram o capitão Rodrigo, exigindo explicações. Dona Francisca cambaleou, sendo amparada por uma mucama que correu em seu auxílio, seu rosto normalmente altivo, agora branco como a cal das paredes. Ela olhou para Joana com olhos arregalados e sussurrou. Você salvou minha vida, criança. O capitão Rodrigo, recuperando-se do choque inicial, rugiu ordens para que todos os escravizados fossem trazidos ao salão imediatamente. Alguém havia tentado assassinar sua cunhada, e ele descobriria quem, nem que precisasse açoitar cada um até a confissão. Os capatazes já se movimentavam para buscar os escravos das senzalas quando a vozinha aguda de Joana cortou o ar novamente. Não foi nenhum escravo, senhor capitão, disse ela, e todos se voltaram para a menina como se ela tivesse blasfemado. Suas pernas tremiam visivelmente, mas ela continuou. A pessoa que botou o veneno usa vestido bonito e perfume de flor. Está aqui neste salão, no meio dos convidados. O silêncio que caiu era ensurdecedor. Todos se entreolharam com desconfiança súbita. Rostos antes cordiais agora mascarando medos e suspeitas. O capitão Rodrigo aproximou-se de Joana com passos pesados que faziam o assoalho ranger, abaixando-se para ficar na altura da criança, seu hálito forte de aguardente invadindo o rosto dela. Tem certeza absoluta do que está dizendo, negrinha? Porque se tiver mentindo para causar confusão, eu vou te açoitar até seus ossos ficarem à mostra, rosnou ele com voz baixa e ameaçadora. Joana tremia da cabeça aos pés, lágrimas escorrendo sem parar, mas não desviou o olhar. Eu vi, sim, senhor, vi com meus próprios olhos, e posso dizer quem foi. Dona Francisca, ainda trêmula, mas recuperando sua compostura, ergueu a mão pedindo silêncio absoluto. O som dos grilos lá fora e o farfalhar das folhas da mata ao vento eram as únicas coisas audíveis. Então diga, criança, ordenou ela com voz firme como aço. Quem tentou me assassinar em minha própria casa? Joana respirou fundo, fechou os olhos por um segundo, como se pedisse forças ao céu, e então abriu a boca para pronunciar o nome que mudaria tudo. Foi Dona Helena Vasconcelos, a prima da sinhá, disse ela, e o nome ecoou pelas paredes como um trovão distante. Todos os olhares se voltaram simultaneamente para uma mulher elegante de cerca de 40 anos, sentada próxima à janela, cabelos negros presos em tranças elaboradas, vestido azul marinho de seda, colar de âmbar ao pescoço e expressão de altivez aristocrática congelada no rosto. Dona Helena levantou-se lentamente, alisando as saias com gestos medidos, e olhou para Joana com um sorriso frio e cruel que fez a menina dar um passo atrás instintivamente.
Isso é uma acusação absurda e ultrajante, disse ela com voz melodiosa, mas cortante como vidro quebrado. Vou processar esta propriedade por difamação e exigir que essa escrava mentirosa seja vendida para longe daqui, onde aprenderá o significado da palavra respeito. Mas Joana, mesmo sendo apenas uma criança de 10 anos, encontrou coragem que nem sabia possuir. Com voz trêmula, mas determinada, ela continuou. A senhora estava na despensa faz pouco tempo, antes da janta começar. Eu vi porque estava escondida atrás dos sacos de farinha. Tinha descido para pegar mais açúcar quando ouvi passos. Pensei que era minha mãe voltando, mas quando espiei pelos sacos, era a senhora, Dona Helena, com um vidro pequeno na mão. Ela fez uma pausa, limpando as lágrimas com as costas da mão suja. A senhora abriu a garrafa de vinho, que estava separada para Sinhá Francisca, derramou o pó branco dentro, balançou devagar para misturar e depois olhou para os lados com medo de alguém ter visto. O salão explodiu em acusações e defesas, vozes se elevando em um coro caótico, enquanto Dona Helena ria, uma risada aguda e desdenhosa que fez vários presentes recuarem. O capitão Rodrigo avançou em direção a Dona Helena, com passos firmes, que faziam as tábuas do assoalho rangerem sob suas botas de couro. Seus olhos injetados de fúria não piscavam. As mãos cerradas em punhos ao lado do corpo, enquanto a brisa noturna que entrava pelas janelas trazia o cheiro úmido da mata e fazia as chamas das velas dançarem nervosamente. Isso é verdade, Helena. Você tentou assassinar minha cunhada, a mulher que te acolheu nesta casa quando você não tinha mais ninguém? Perguntou ele com voz grave que reverberava pelas paredes. Dona Helena manteve seu sorriso gelado, mas algo em seus olhos escuros traiu um lampejo de nervosismo que a pequena Joana conseguiu captar mesmo à distância. É claro que não, Rodrigo. Isso é uma fantasia grotesca, inventada por uma criança escrava que provavelmente quer causar confusão ou ganhar favores. Eu nunca nem entrei na despensa hoje. Passei a tarde inteira no quarto me preparando para o jantar. Mas Dona Francisca, recuperando sua força habitual, caminhou lentamente até sua prima e todos puderam notar que a sinhá tremia não mais de susto, mas de uma raiva contida que começava a ferver sob sua compostura aristocrática. Mostre suas mãos, Helena, ordenou Dona Francisca com voz baixa, mas carregada de uma autoridade que não admitia recusa. O pedido caiu sobre o salão como uma sentença, e todos os presentes prenderam a respiração, aguardando a reação da acusada. Dona Helena hesitou. Foi apenas uma fração de segundo, um piscar de olhos, mas tempo suficiente para que cada pessoa naquele ambiente percebesse. Ela estendeu as mãos lentamente, ainda cobertas por luvas de renda branca delicadamente bordadas com flores azuis. Tire as luvas, insistiu Dona Francisca, dando mais um passo à frente, seus olhos castanhos agora duros como pedras de rio. Com movimentos controlados, mas visivelmente tensos, Dona Helena começou a retirar as luvas, puxando dedo por dedo com uma lentidão que parecia calculada para ganhar tempo. Quando finalmente revelou suas mãos, todos se aproximaram para ver melhor. Eram mãos bem cuidadas, de unhas limpas e anéis de ouro, mas ali, na lateral do dedo indicador direito e sob as unhas, havia manchas esbranquiçadas sutis, resíduos de um pó que não havia sido completamente limpo. O Dr. Augusto aproximou-se imediatamente, retirou uma lente de aumento de sua maleta de couro e examinou as mãos de Dona Helena sob a luz tremulante das velas. O silêncio era tão profundo que todos podiam ouvir o canto distante de uma coruja na mata e o farfalhar das folhas de café ao vento. Depois de longos segundos de análise, o médico ergueu os olhos e acenou gravemente com a cabeça. Arsênico, confirmou ele com voz solene. Os vestígios são inconfundíveis.
O pó deixa essa coloração característica na pele e sob as unhas quando manuseado sem proteção adequada. Dona Helena recuou, como se tivesse sido esbofeteada, seu rosto aristocrático perdendo toda a cor e revelando pela primeira vez uma expressão de pânico genuíno. Isso não prova absolutamente nada, gritou ela, sua voz antes melodiosa, agora estridente e desesperada. Posso ter tocado em algo contaminado sem saber, em qualquer lugar da casa. Isso é uma conspiração para me incriminar. Mas suas palavras soavam vazias, mesmo para seus próprios ouvidos, e todos no salão podiam sentir isso. Joana, ainda de pé no centro do salão, como uma pequena testemunha improvável, limpou as lágrimas do rosto e reuniu coragem para falar mais uma vez. Sua voz infantil cortou o ar carregado de tensão. A senhora também falou alguma coisa quando estava na despensa, dona Helena. Eu ouvi bem claro porque estava com muito medo e prestando atenção em tudo. A menina fechou os olhos, como se estivesse revivendo a cena, e continuou. A senhora murmurou baixinho, mas eu consegui ouvir. Todos esses anos você ficou com tudo que era meu por direito, a fazenda, o respeito, a herança do tio Joaquim. Agora você vai pagar com a própria vida, prima querida. As palavras da criança caíram sobre o salão como pedras pesadas, e Dona Helena cambaleou visivelmente, tendo que se apoiar no encosto de uma cadeira para não desabar no chão. Dona Francisca levou a mão ao peito, seu rosto refletindo não apenas choque, mas uma dor profunda de quem acabara de descobrir que a traição vinha de dentro da própria família. Helena, é verdade? Toda essa amizade, todas essas visitas, todos esses anos vivendo sob meu teto, era tudo mentira? Dona Helena permaneceu em silêncio por longos momentos, sua respiração pesada sendo o único som além do crepitar das velas. Então, como se uma represa tivesse se rompido dentro dela, começou a rir. Não mais aquela risada aristocrática e desdenhosa, mas uma gargalhada amarga, quebrada, carregada de anos de ressentimento acumulado. Mentira, repetiu ela com voz rouca. Quer saber o que é mentira, Francisca? A mentira é você sendo tratada como herdeira única, quando seu pai, meu tio Joaquim, sempre prometeu que dividiria tudo igualmente entre nós duas. A mentira é eu ter sido mandada embora da fazenda quando tinha apenas 15 anos, depois que meus pais morreram de febre amarela, enquanto você ficava aqui, vivendo como uma rainha. Suas palavras saíam aos borbotões agora, anos de amargura finalmente encontrando voz. A mentira é ter que me casar com aquele bêbado do Vasconcelos só para ter um teto sobre minha cabeça, enquanto você se casava com um homem bom que te deixou viúva mais rica. A mentira é eu ter que voltar aqui anos depois, humilhada, pedindo abrigo como uma mendiga na casa que também era minha por direito. As lágrimas agora escorriam livremente por seu rosto, borrando a maquiagem cuidadosamente aplicada e revelando a verdadeira mulher por trás da máscara aristocrática. O capitão Rodrigo fez um gesto brusco e 2 capatazes que estavam próximos à porta avançaram para segurar Dona Helena pelos braços. Mas Dona Francisca ergueu a mão, pedindo que esperassem. A sinhá aproximou-se de sua prima, seus próprios olhos agora úmidos, e quando falou, sua voz tremia com uma mistura de dor e incompreensão. Helena, você tinha razão de estar ressentida com as escolhas de meu pai, mas eu nunca soube que ele havia prometido dividir a herança. Se tivesse me contado, se tivesse conversado comigo ao invés de guardar esse veneno no coração por tantos anos. Ela fez uma pausa, limpando uma lágrima que escorria por sua face. Eu teria dividido tudo com você, prima. Você era minha família, a única que me restava depois que perdi meu marido. Mas você escolheu o caminho do ódio e da vingança, ao invés de confiar em mim. Dona Helena soluçou,
seu corpo inteiro tremendo, e por um momento pareceu que iria desmoronar completamente. Mas então endureceu novamente, erguendo o queixo com um último resquício de orgulho ferido. Confiar? Como poderia confiar em você quando tudo que eu via era você aproveitando uma vida que também deveria ser minha? A pequena Joana observava tudo com seus olhos amendoados arregalados, processando aquela explosão de sentimentos que ela mal conseguia compreender completamente. Sua mãe, Maria das Dores, havia entrado silenciosamente no salão e agora segurava a filha pelos ombros, puxando-a suavemente para trás, tentando protegê-la da tempestade emocional que se desenrolava à frente de todos. Mas Joana continuava olhando fixamente para Dona Helena, vendo pela primeira vez que até mesmo as senhoras brancas, que pareciam ter tudo, também carregavam dores e amarguras que as consumiam por dentro. O Dr. Augusto quebrou o silêncio pesado que havia caído. Dona Francisca, essa mulher tentou cometer assassinato. As autoridades precisam ser chamadas imediatamente. Ela deve ser presa e julgada de acordo com a lei. O médico olhou ao redor para os outros convidados, buscando confirmação, e vários homens acenaram em concordância. O capitão Rodrigo assentiu severamente. Vou mandar buscar o delegado de polícia na vila ao amanhecer. Por enquanto, Helena ficará trancada no quarto dos fundos sob vigilância. Ele fez sinal para os capatazes, que finalmente avançaram e agarraram Dona Helena com firmeza, não brutal, mas inexorável. Enquanto era arrastada para fora do salão, Dona Helena voltou-se uma última vez para Dona Francisca, e em seus olhos havia não mais raiva, mas uma tristeza profunda e antiga, que parecia ter raízes em décadas de mágoa não resolvida. Eu queria que você sentisse apenas por um momento a dor de perder tudo, sussurrou ela com voz quebrada. Eu queria que você soubesse o que é viver nas sombras, enquanto outra pessoa brilha com a luz que deveria ser sua também. Então ela foi levada, seus soluços ecoando pelo corredor que levava aos fundos da casa grande, deixando para trás um salão mergulhado em silêncio chocado. Dona Francisca permaneceu imóvel no centro do ambiente, as mãos tremendo ligeiramente ao lado do corpo, olhando para o vinho derramado no chão, como se ele representasse muito mais do que veneno. Representava anos de mágoas não ditas, de ressentimentos acumulados, de uma família destruída por orgulho e falta de comunicação. Os convidados começaram a se retirar discretamente, sussurrando entre si, até que apenas a sinhá, o capitão Rodrigo, o doutor Augusto e a pequena Joana com sua mãe permaneceram no salão agora frio e silencioso. Dona Francisca finalmente moveu-se, caminhando lentamente até onde Joana estava agarrada às saias de sua mãe e ajoelhou-se com dificuldade diante da criança, ficando na mesma altura dela. As duas se olharam nos olhos, a sinhá rica e poderosa e a pequena escrava que havia salvado sua vida. Como você teve coragem de fazer o que fez, criança? Perguntou Dona Francisca com voz suave, tocando gentilmente o rosto sujo de Joana. Você sabia que poderia ser açoitada, vendida ou coisa pior por acusar uma senhora branca. O que te deu essa coragem? Joana engoliu em seco, suas mãos pequenas brincando nervosamente com a barra do vestido remendado. Minha mãe sempre me ensinou que a vida é o bem mais precioso que existe, sinhá, respondeu ela com voz baixa, mas clara. Não importa de quem seja a vida, de sinhá, de escravo, de qualquer pessoa. Deixar alguém morrer quando a gente pode impedir é um pecado grande demais para carregar na consciência. As palavras simples da criança de 10 anos ecoaram pelo salão vazio com uma sabedoria que envergonhou os adultos presentes. Maria das Dores apertou os ombros da filha com orgulho, misturado a medo do que ainda poderia acontecer.
O capitão Rodrigo aproximou-se, sua expressão severa suavizada pela primeira vez naquela noite, e olhou para a pequena Joana com algo que poderia ser interpretado como respeito. Algo absolutamente incomum vindo de um homem acostumado a ver escravos apenas como propriedades. A menina tem razão, disse ele para Dona Francisca. Ela salvou sua vida com risco da própria. Isso merece reconhecimento. Dona Francisca assentiu lentamente, lágrimas agora escorrendo livremente por suas faces, e puxou Joana para um abraço que fez Maria das Dores segurar a respiração de susto. Uma sinhá abraçando uma escrava em público, demonstrando emoção genuína. O salão testemunhou aquele momento impossível, enquanto lá fora a noite avançava e os sons da mata pareciam amplificados. O canto dos grilos, o farfalhar das folhas, o grito distante de um macaco na escuridão. Amanhã vamos conversar sobre o seu futuro, Joana, sussurrou Dona Francisca no ouvido da menina. Você e sua mãe. As coisas vão mudar nesta fazenda. Mas nenhuma delas sabia ainda que a maior revelação, a verdade mais chocante de todas, ainda estava por vir no amanhecer que se aproximava. A madrugada chegou à fazenda Boa Esperança com um manto de neblina espessa que descia das montanhas e envolvia a casa grande como um sudário fantasmagórico. O primeiro canto do galo ecoou nas senzalas, enquanto o céu começava a clarear com tons de rosa e laranja que mal conseguiam penetrar a bruma densa. Dona Francisca não havia pregado os olhos a noite inteira. Permanecera sentada em sua cadeira de balanço na varanda, envolta em um xale de lã, observando as sombras da Mata Atlântica se moverem ao vento enquanto processava tudo o que havia acontecido. O som de passos apressados a tirou de seus pensamentos, e ela virou-se para ver o capitão Rodrigo aproximando-se com expressão grave, carregando nas mãos uma caixa de madeira escura que ela reconheceu imediatamente. Era o baú de documentos de seu falecido pai, Joaquim Mendes, guardado há anos no sótão da casa. Francisca, precisamos conversar, disse ele com voz tensa. Passei a noite revirando os papéis antigos do seu pai, procurando alguma prova sobre o que Helena alegou ontem, e encontrei algo que muda tudo. Dona Francisca sentiu um aperto no peito, pressentindo que as revelações da noite anterior eram apenas o começo de uma verdade muito maior e mais dolorosa. O capitão Rodrigo sentou-se pesadamente ao lado da cunhada e abriu o baú com mãos que tremiam ligeiramente. Algo raro para um homem conhecido por sua firmeza. De dentro, retirou vários documentos amarelados pelo tempo, cartas com lacres quebrados, e finalmente um envelope selado com cera vermelha que trazia o brasão da família Mendes. Isto aqui é o testamento original do seu pai, Francisca. O verdadeiro testamento, escrito 3 meses antes dele morrer, explicou ele, suas palavras pesadas como chumbo. Não é aquele que foi lido publicamente pelo tabelião na época. Dona Francisca arrancou o envelope de suas mãos com um movimento brusco, rasgou o lacre com dedos trêmulos e começou a ler. À medida que seus olhos percorriam as linhas escritas com a caligrafia elegante de seu pai, seu rosto ia perdendo toda a cor. Não, não pode ser, sussurrou ela, a voz sumindo em sua garganta. Ali, no papel amarelado, estava escrito claramente que Joaquim Mendes dividia sua propriedade igualmente entre suas 2 sobrinhas, Francisca e Helena, reconhecendo que ambas eram suas herdeiras legítimas e mereciam partes iguais da fazenda Boa Esperança. Mas havia mais. Uma carta anexa explicava que ele temia que seu genro, o marido de Francisca, na época, pudesse manipular a herança, e por isso deixava instruções específicas para proteger Helena. Como esse testamento nunca foi apresentado? Perguntou Dona Francisca com voz rouca, as mãos tremendo tanto que quase deixou os papéis caírem. O capitão Rodrigo suspirou pesadamente, passando a mão pela barba grisalha.
porque foi escondido, Francisca, e eu sei por quem. Ele retirou do baú outra carta, esta em caligrafia diferente, mais apressada e nervosa. Encontrei isto junto com o testamento. É uma carta de seu falecido marido, escrita para o tabelião da época, oferecendo uma quantia generosa para que perdesse o testamento original e apresentasse apenas uma versão simplificada que deixava tudo para você. A revelação caiu sobre Dona Francisca como um raio. Seu marido, o homem que ela havia amado e chorado quando morreu, havia roubado a herança de Helena. Ele havia condenado a prima dela à pobreza e humilhação por pura ganância. E ela, Francisca, havia vivido todos esses anos usufruindo de uma riqueza que não era totalmente sua por direito. As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, enquanto a culpa e o remorso a esmagavam como uma pedra gigantesca. Helena tinha razão, ela tinha razão em tudo, soluçou ela, deixando os papéis caírem em seu colo. E eu nunca soube, nunca imaginei. O som de uma porta se abrindo fez ambos virarem as cabeças. Era o Dr. Augusto, que chegava acompanhado de 2 soldados e do delegado de polícia da vila mais próxima, um homem gordo de bigodes volumosos, chamado Delegado Carvalho. Bom dia, Dona Francisca, Capitão Rodrigo, cumprimentou ele, tirando o chapéu. Vim buscar a prisioneira para levá-la à cadeia na vila, onde aguardará julgamento por tentativa de homicídio. Mas antes que Dona Francisca pudesse responder, uma pequena voz interrompeu da porta da cozinha. Espera! Tem uma coisa que eu não contei ontem de noite. Todos se viraram para ver a pequena Joana saindo da penumbra, seus olhos amendoados, arregalados e brilhantes com urgência. Maria das Dores correu atrás da filha tentando puxá-la de volta, mas a menina se soltou e correu até a varanda. Joana, não se meta mais nisso, pelo amor de Deus, sussurrou a mãe aterrorizada, mas a criança balançou a cabeça com determinação. Eu preciso contar, mãe. Não posso deixar a dona Helena ser presa sem contar tudo. Dona Francisca ajoelhou-se diante da menina, segurando seus ombros pequenos. O que você precisa contar, criança? O que mais você viu? Joana respirou fundo, suas mãos pequenas tremendo enquanto lutava para encontrar as palavras certas. Quando eu estava escondida atrás dos sacos de farinha ontem, eu não vi só a dona Helena colocando o veneno no vinho. Começou ela com voz infantil, mas clara. Eu vi mais uma coisa. Vi quando ela começou a chorar depois. O silêncio caiu sobre a varanda como um peso. Ela ficou parada segurando a garrafa de vinho por um tempo bem longo, com o vidro de veneno na outra mão. E daí ela começou a chorar, baixinho, como se tivesse com muita dor por dentro. Ela falou sozinha, bem baixinho, mas eu ouvi. Perdoa, Francisca, perdoa, mas não aguento mais viver na sombra do que deveria ser meu. Não aguento mais a dor de ter perdido tudo. As palavras da criança pintavam uma imagem muito diferente da mulher fria e calculista que todos haviam julgado na noite anterior. E depois, continuou Joana, ela ficou olhando para a garrafa por muito tempo, como se estivesse pensando em desistir, mas daí ela balançou a cabeça, limpou as lágrimas e derramou o veneno. Mas ela estava chorando, sinhá, estava chorando de verdade. O delegado Carvalho pigarreou impaciente. Bem, isso não muda o fato de que ela tentou cometer assassinato, menina. Lágrimas não absolvem crimes. Mas Dona Francisca ergueu-se lentamente, os documentos ainda em suas mãos, e olhou para o delegado com expressão determinada, que fez até mesmo aquele homem acostumado à autoridade recuar um passo. Antes de levar minha prima, delegado, há algo que o senhor precisa saber, disse ela com voz firme. Helena não agiu por pura maldade ou ganância. Ela agiu movida por uma injustiça real que foi cometida contra ela há muitos anos. Uma injustiça que eu mesma perpetuei sem saber. E então, diante de todos,
Dona Francisca contou sobre o testamento escondido, sobre o roubo cometido por seu falecido marido, sobre como Helena havia sido privada de sua herança legítima e forçada a viver como dependente da caridade alheia. À medida que falava, o ar na varanda parecia ficar mais pesado, e até mesmo os soldados que haviam vindo buscar a prisioneira olhavam para o chão com desconforto. Isso não justifica a tentativa de homicídio, Dona Francisca, disse o delegado, mas sua voz havia perdido a convicção anterior. A lei é clara quanto a isso. Dona Francisca assentiu lentamente, sabendo que ele tinha razão, mas também sabendo que não poderia viver consigo mesma se não corrigisse a injustiça que havia sido plantada tantos anos atrás. Eu sei, delegado, e Helena terá que responder perante a justiça pelo que fez. Eu não vou interferir nisso. Ela fez uma pausa, olhando para os papéis em suas mãos. Mas eu também preciso fazer o que é certo. Vou apresentar este testamento verdadeiro às autoridades e dividir a fazenda Boa Esperança exatamente como meu pai desejava. Metade para mim, metade para Helena. Mesmo que ela vá para a prisão, a parte que lhe pertence por direito ficará guardada esperando por ela quando cumprir sua pena. E se ela for condenada a muitos anos, usarei a parte dela para garantir que tenha as melhores condições possíveis, os melhores advogados e que seja tratada com a dignidade que eu deveria ter lhe dado desde o começo. O capitão Rodrigo colocou a mão no ombro da cunhada com expressão de aprovação. É a coisa certa a fazer, Francisca. Seu pai ficaria orgulhoso. O Dr. Augusto também assentiu, ajustando os óculos. A justiça verdadeira vai além da lei, Dona Francisca. O senhor está demonstrando isso hoje. O delegado suspirou, parecendo mais velho de repente, e concordou que buscariam a prisioneira. Quando os homens entraram na casa para buscar Dona Helena no quarto dos fundos onde havia passado a noite, Dona Francisca ajoelhou-se novamente diante de Joana e segurou as mãos pequenas da menina entre as suas. Você não apenas salvou minha vida ontem, criança. Você me ajudou a enxergar uma verdade que eu estava cega para ver, que a injustiça pode transformar até mesmo pessoas boas em pessoas desesperadas, e que nós que temos poder e privilégio temos a responsabilidade de usar isso para fazer o que é certo. Ela limpou as lágrimas que escorriam por suas faces e continuou. Eu prometi ontem que as coisas iam mudar nesta fazenda, e vou cumprir essa promessa. Você e sua mãe não são mais escravas. Estou concedendo a carta de alforria para ambas hoje mesmo. Maria das Dores, que havia permanecido em silêncio até então, soltou um soluço alto e caiu de joelhos, as mãos cobrindo o rosto enquanto chorava incontrolavelmente. Joana olhou para a Sinhá com olhos arregalados, mal conseguindo processar as palavras que acabara de ouvir. A senhora está falando sério, Sinhá? A gente vai ser livre? Sussurrou ela com voz trêmula. Dona Francisca sorriu através das lágrimas e assentiu. Mais do que isso, vou oferecer à sua mãe um trabalho remunerado na cozinha, se ela quiser ficar. E você, Joana, vai estudar. Vou arranjar um professor particular para te ensinar a ler, escrever e fazer contas. Uma criança com sua coragem e bondade merece ter todas as oportunidades possíveis na vida. Naquele momento, os soldados trouxeram Dona Helena algemada, e a mulher que na noite anterior parecia uma figura de ódio e vingança, agora estava quebrada, os olhos inchados de tanto chorar, os cabelos desfeitos caindo sobre os ombros. Quando seus olhos encontraram os de Francisca, ela baixou a cabeça envergonhada, incapaz de sustentar o olhar da prima. Mas Dona Francisca aproximou-se dela e, para o choque de todos, abraçou Helena com força, sussurrando em seu ouvido palavras que só as duas puderam ouvir. Eu sei da verdade agora, Helena. Sei do testamento escondido, sei do roubo que meu marido cometeu, e vou corrigir isso. Metade da fazenda é sua por direito,
e vai continuar sendo sua quando você sair da prisão. Vou te esperar, prima, e vou lutar para que sua pena seja a mais breve possível. Dona Helena desmoronou nos braços de Francisca, soluçando como uma criança, todas as defesas finalmente desmoronadas. Eu sinto muito por tentar te matar. Eu estava consumida pelo ódio e pela dor. Não conseguia mais pensar direito. Ela choramingou entre soluços. Francisca apertou-a mais forte. Eu também sinto muito, Helena. Sinto muito por ter vivido todos esses anos sem saber que estava perpetuando uma injustiça contra você. Nós duas fomos vítimas da ganância de homens mortos. As duas mulheres permaneceram abraçadas, enquanto os primeiros raios de sol finalmente rompiam a neblina, iluminando a fazenda com uma luz dourada e quente. Quando finalmente se separaram, o delegado Carvalho limpou a garganta respeitosamente. Dona Helena, preciso levá-la agora, mas vou recomendar ao juiz que leve em consideração as circunstâncias atenuantes que foram reveladas aqui hoje. Helena assentiu com dignidade renovada, endireitando os ombros, mesmo algemada. Antes de ser levada, ela virou-se para a pequena Joana, que observava tudo com olhos enormes, e disse com voz rouca, mas sincera: Obrigada, criança. Obrigada por ter tido a coragem que eu perdi há muito tempo. A coragem de fazer o que é certo mesmo quando é difícil. Você me salvou de mim mesma ontem, tanto quanto salvou Francisca. Joana não sabia o que dizer, então apenas acenou timidamente com a cabeça enquanto Helena era escoltada pelos soldados montanha abaixo em direção à vila. Dona Francisca ficou observando até que a comitiva desaparecesse na curva do caminho. Então voltou-se para a pequena menina e sua mãe, que haviam mudado tudo. Venham, disse ela com um sorriso cansado, mas genuíno. Vamos preparar o café da manhã juntas. Não mais como sinhá e escravas, mas como 3 mulheres livres que sobreviveram a uma noite que nenhuma de nós vai esquecer. E juntas, elas entraram na casa grande enquanto o sol continuava subindo no céu, queimando os últimos resquícios de neblina e iluminando um novo começo. Os meses que se seguiram trouxeram mudanças profundas à fazenda Boa Esperança. Dona Francisca cumpriu todas as suas promessas. Apresentou o testamento verdadeiro às autoridades, que confirmaram sua autenticidade, e oficialmente dividiu a propriedade conforme os desejos originais de seu pai. A parte de Helena foi colocada em um fundo administrado por um advogado honesto da capital, garantindo que estaria preservada para quando ela saísse da prisão. Maria das Dores aceitou o trabalho remunerado e continuou sendo a melhor cozinheira da região. Mas agora recebia um salário justo e dormia em um quarto confortável na casa, não mais na senzala. Joana começou suas lições com o professor Antônio, um jovem idealista vindo da corte, e demonstrou uma inteligência tão afiada que em poucos meses já estava lendo os clássicos da literatura portuguesa. Mas a mudança mais significativa foi na própria Dona Francisca. Ela começou um processo gradual de libertação de todos os escravizados da fazenda, oferecendo trabalho remunerado a quem quisesse ficar e auxílio financeiro para começar nova vida a quem quisesse partir. A notícia se espalhou pela região serrana, e a fazenda Boa Esperança tornou-se conhecida como um lugar onde a justiça havia vencido o ódio, onde uma criança de 10 anos havia ensinado aos adultos o significado verdadeiro da coragem e da bondade. 3 anos depois, em uma manhã clara de primavera, uma carruagem subiu o caminho sinuoso da montanha, trazendo uma passageira que fazia muitos se voltarem para olhar. Era Dona Helena, mais magra e com cabelos agora completamente brancos, mas com olhos que haviam perdido aquela amargura antiga e ganhado uma serenidade que o sofrimento às vezes concede aos que conseguem atravessá-lo. Ela havia cumprido pena reduzida por bom comportamento e pelas circunstâncias atenuantes que haviam sido consideradas.
3 anos em uma prisão, onde Dona Francisca garantira que tivesse tratamento digno e visitas regulares. Quando a carruagem parou diante da casa grande, foi Joana, agora com 13 anos, vestida com um vestido simples, mas limpo e bem feito, cabelos trançados com fitas coloridas e um livro debaixo do braço, quem correu primeiro para recebê-la. "Bem-vinda de volta, Dona Helena", disse a menina com um sorriso genuíno, estendendo a mão para ajudá-la a descer. Helena segurou aquela mão pequena, mas forte, e desceu com lágrimas nos olhos. "Você cresceu tanto, Joana, e ouvi dizer que já está ensinando as crianças da vila a ler e escrever." Joana corou de orgulho. "Assim quer dizer, a Dona Francisca construiu uma escola pequena aqui na fazenda. Eu ajudo o professor Antônio 3 vezes por semana." Então Dona Francisca apareceu na varanda e as 2 primas se olharam por um longo momento antes de correrem uma para os braços da outra. Naquela noite, enquanto a família reunida, agora incluindo Maria das Dores e Joana à mesa do jantar como convidadas de honra, não como serviçais, celebrava o retorno de Helena e o recomeço de todas elas, Dona Francisca ergueu sua taça de suco de jabuticaba, nunca mais ela havia tocado em vinho, e fez um brinde solene. A Joana, a criança que nos ensinou que a verdadeira nobreza não está no sobrenome ou na cor da pele, mas na coragem de fazer o que é certo, mesmo quando o mundo inteiro diz que você não tem esse direito. Todos ergueram suas taças, e Joana, sentada entre sua mãe e a sinhá, que havia se tornado quase como uma segunda mãe, sentiu seu coração transbordar com uma emoção que ela ainda não tinha palavras para descrever completamente. "E a Helena", continuou Francisca com voz embargada, "que nos ensinou que até mesmo nos nossos momentos mais sombrios, quando estamos consumidos pela dor e pela injustiça, ainda há espaço para redenção e perdão. Bem-vinda ao seu lar, prima. A metade desta fazenda que sempre foi sua, por direito agora, está finalmente em suas mãos." Helena limpou as lágrimas e sorriu. Um sorriso genuíno, livre do peso do ressentimento que havia carregado por tantos anos. "E eu prometo usar essa segunda chance para construir algo melhor, junto com você." Os anos continuaram passando na fazenda Boa Esperança, e ela tornou-se referência em toda a região, não apenas pela qualidade de seu café, mas pela maneira como tratava seus trabalhadores. Joana cresceu e tornou-se professora respeitada, abrindo eventualmente sua própria escola na vila, onde ensinava crianças de todas as cores e condições sociais. Maria das Dores viveu para ver sua filha se casar com um jovem advogado abolicionista e ter 3 filhos que cresceram ouvindo a história de como sua mãe e avó haviam conquistado a liberdade através da coragem de uma menina de 10 anos. Dona Francisca e Dona Helena administraram a fazenda juntas até o fim de suas vidas, tornando-se exemplos improváveis de como a justiça restaurativa pode curar até mesmo as feridas mais profundas. E sempre, em cada geração que veio depois, a história foi contada e recontada. A história da noite em que uma criança escrava gritou: "Não beba isso, sinhá!" E ao salvar uma vida, acabou salvando muitas outras também. Porque o que estava naquela taça não era apenas arsênico físico, mas o veneno muito mais perigoso do ressentimento não resolvido, da injustiça perpetuada e do silêncio cúmplice diante do que sabemos estar errado. E foi uma menina de 10 anos, com nada além de sua consciência e coragem, quem teve a força para derramar aquele veneno no chão antes que destruísse não apenas um corpo, mas toda uma família e tudo que ela representava. E assim, sob as montanhas da Serra do Mar, onde a Mata Atlântica sussurrava segredos antigos ao vento e o café crescia em fileiras intermináveis, a fazenda Boa Esperança viveu à altura de seu nome, provando que sempre há esperança, mesmo nas noites mais escuras,
desde que tenhamos coragem para gritar a verdade quando todos esperam nosso silêncio. A taça envenenada tornou-se lenda, mas a lição permaneceu viva, que o verdadeiro inimigo nunca é uma pessoa, mas as injustiças não corrigidas que transformam pessoas boas em sombras amargas de si mesmas. E que uma criança, com sua visão ainda não corrompida pelo cinismo do mundo adulto, às vezes enxerga com mais clareza o caminho para a redenção do que todos os sábios reunidos. Joana viveu até os 83 anos, cercada por netos e bisnetos, e até seu último suspiro, sempre que contava aquela história da noite em que salvou a Sinhá, terminava com as mesmas palavras. A vida é o bem mais precioso que existe, não importa de quem seja. E proteger a vida, mesmo com risco da nossa própria, é o que nos torna verdadeiramente humanos. E todos que ouviam sabiam que aquelas palavras não eram apenas memória de uma noite distante, mas uma verdade eterna tão necessária hoje quanto foi naquele salão iluminado por velas na Fazenda Boa Esperança, em 1852, quando uma menina de 10 anos mudou o destino de todos ao redor com um único grito de coragem. Você gostou desta história? Então se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam esse segredo da senzala que ninguém conta. Sua interação ajuda a manter essas histórias vivas e levar emoção para mais gente. Um super abraço e até a próxima história.